há pessoas que têm um comportamento quase de adoção compulsiva. Muitos apegos onde ela não se sentia segura, onde ela tinha sentimentos às vezes, de abandono. A pessoa às vezes não consegue estar presente por ter essa imensa gratidão. Ela saia de casa, ela se sinta muito culpada. Não é justo. Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. E hoje eu tenho uma pergunta para você. Até onde vai o amor aos nossos pets? Você acha que de alguma maneira esse amor pode ser exacerbado, pode virar patológico? E até onde é saudável você ter um certo apego ao seu animal de estimação? É isso que a gente vai discutir hoje com o psicólogo Vitor Risse. Vitor Risse é psicólogo há mais de 10 anos, é formado pela Universidade Federal do Maranhão e especialista em terapia cognitivo-comportamental. É isso? Isso aí, Rafa. Bom, Vitor, primeiramente, vamos falar de dependência emocional. Mas o que é a dependência emocional? Olha, segundo Hines, a dependência emocional, já entrando na de animais de estimação, pode ser definida como um forte apego emocional e que leva a pessoa a ter dificuldades com a separação dos animais. Isso segundo o Hines. Então quer dizer que essa dificuldade com a separação, ela pode impactar de que maneira? Como é que a gente percebe que uma pessoa está dependente emocional do seu pet? Olha, isso pode ser um critério de uma avaliação social, os familiares podem perceber, os amigos podem perceber, só que a gente precisa ter algum certo cuidado para a gente constatar clinicamente que há uma dependência emocional. Porque a gente sabe que dentro das subjetividades há diferentes estilos de vida também. Às vezes uma pessoa ela é vista como dependente emocional de um certo animal, só que na verdade ela está vivendo uma vida organizada, está vivendo com uma vida, uma rotina e tudo mais, e tem até tem até uma vida social, não está isolada socialmente, né? Ela simplesmente tem um estilo próprio e uma relação diferente com o seu próprio animal. Só que é claro, vai ter casos que clinicamente a gente pode perceber que a pessoa está tendo prejuízos mesmo sem ciência. E esses casos, por exemplo, é onde a pessoa não intencionalmente possa chegar a um consultório de psicoterapia falando sobre a preocupação em deixar seu animal, por exemplo, sozinho em casa, Sim. com culpa, né, de sair de casa, de viajar, uma culpa acentuada e não conseguir deixar seu animal ali, né? E o que a gente está falando antes dessa entrevista, a pessoa às vezes não consegue estar presente presente nos momentos em que o animal não está, porque a cabeça dela Ficar pensando fica em no casa, fica animalzinho. pensando em casa se está tudo bem. A dificuldade também em delegar cuidados para terceiros também com o animal, às vezes se tem necessidade no próprio veterinário, ou às vezes como a gente está falando, uma viagem mais prolongada. Sim. Né? Então, isso pode aparecer clinicamente também. É bem verdade, como eu estava falando antes, às vezes há preconceito. Às vezes há preconceito também. Então quer dizer que o primeiro sinal é quando a vida social da pessoa começa a ser impactada de alguma maneira e seus compromissos também, né? Assim, os sinais eles não têm exatamente uma ordem para aparecer, né? Tipo, vai ter, alguns começam com realmente essa questão social e outros começam uma questão emocional já, de uma queixa de não conseguir se desconectar, de não conseguir estar em outros lugares ou em outros ambientes ou em outras experiências sem um animal de estimação. Sim. Quando a gente fala em dependência emocional e a gente já está falando quase indo para uma disfunção, né? Ou seja, uma consequência disfuncional, uma consequência que traz prejuízos à vida da pessoa. A dependência emocional em relação aos pets, ela é muito comum aqui no Brasil? Olha, ela não chega a ser tão comum a ponto de chegar com frequência em consultório, tá? Não chega a ser tão comum. E a assim, queixa, né? Isso, aqui em termos de queixa, né? Ou em termos mesmo de prejuízo. Só que ela
ela pode... Só que às vezes ela não chega ao consultório também, às vezes por questão também econômica, né? Assim, isso eu quero trazer um ponto, né? Porque existem vários comportamentos que podem estar abrangidos em termos de dependência emocional, então vai ter uma variabilidade aí. Por exemplo, socialmente, né, a gente sabe, isso já foi matéria de jornal, onde há pessoas que têm um comportamento quase de adoção compulsiva, né? Os acumuladores Os seria? acumuladores e adoção realmente compulsiva de animais, onde a pessoa já tem, às vezes, mais de uma dezena de animais em casa, os animais não estão, que esse é o principal ponto, não estão sendo cuidados de uma forma, às vezes, adequada, com condições sanitárias e de higiene, por exemplo, aí a gente pode talvez investigar ali, muito provavelmente, uma compulsão nesse comportamento. É claro que falar em dependência emocional, a gente tem que ver caso a caso sobre como a pessoa se relaciona com isso. Quais sentimentos ali estão envolvidos em termos na relação com os animais, ou na relação com esse ato, né, de adoção compulsiva, por exemplo, que em tese isso é até mais comum, porque chama mais atenção, na verdade, isso chama mais atenção. E acaba virando, às vezes, até um problema social, né? Sim, social, sanitário e tudo mais, já chama atenção de vizinhança, né? É claro que, assim, tem um ponto que a gente pode tratar também, é que existem níveis de dependência, né? Existem níveis de dependência. Existe uma dependência que ela pode ser funcional, né? Que eu já vou chamar, a gente já vai chamar de suporte, de animal suporte, né? De suporte emocional. Onde a pessoa pode ter um animal, pode de certa forma, o animal representar um espaço muito importante na vida da pessoa, só que a pessoa ainda assim ela não tá, ela está apresentando muito mais comportamentos funcionais e consequências funcionais do que os efeitos colaterais, que são as disfunções, né? Entendi. Há muitos casos onde a pessoa, por exemplo, adota um animal e o humor dela muda bastante pelo ato de cuidar, porque isso às vezes da subjetividade da pessoa, querer cuidar do animal, e isso às vezes tem uma função positiva. É claro, como a gente estava falando aqui, a dependência emocional se caracteriza como o forte e disfuncional apego, né? Sim. E a gente sabe que o apego, né, o apego excessivo e forte pode gerar consequências que são problemáticas na vida da pessoa. Com certeza. E como é que essa dependência emocional ela pode estar relacionada com algum outro tipo de distúrbio psicológico, como por exemplo a ansiedade e a depressão? Olha, com muita frequência há casos onde a ansiedade e a depressão eles são fatores já pré-existentes, né? Por exemplo, vamos falar de uma pessoa, de um caso hipotético, né, onde uma pessoa está com esses dois sintomas, transtorno depressivo com ansiedade, e ela basicamente ela adota o animal e vê um sentido naquele animal, já dá um outro sentido na vida dela. Vamos pensar que os animais, a pessoa adota um animal, por exemplo, ela estabelece um forte vínculo com aquele animal, e aquele animal tem até um poder transformador, em termos de humor, em termos de ânimo e sentido na vida da pessoa. Ela vai estabelecer uma grande significância e uma grande importância, ela pode estabelecer uma grande importância daquele animal na vida da pessoa. Vamos supor hipotetizar que essa pessoa ela comece a ficar com muita gratidão. Olha, esse animal, e ela começa a cognitivamente a pensar, olha, esse animal salvou a minha vida, e ele transformou a minha vida. Só que daí, apesar do efeito positivo, pode ter o efeito colateral disso, que é, por exemplo, a pessoa, por ter essa imensa gratidão, essa imensa importância,
ela saia de casa, ela se sinta muito culpada. Puxa, meu animal fez aquilo por mim, eu tô aqui me divertindo, eu tô aqui viajando. Entendi. Não é justo, não é assim, sabe? Então daí esse forte apego emocional pode começar a gerar alguns prejuízos, e a pessoa começa a se isolar, começa a se privar, ou começa até a carregar o animal consigo em lugares que não são socialmente aceitos, ou que não têm estrutura para receber, né? Motivados por por exemplo, uma imensa gratidão, ou uma imensa importância, significância que se dá para o animal. Então a gente vai ver dependência também muito mais em termos de consequência do que em termos de estereótipo, né? É muito mais de consequência, de prejuízos que isso está trazendo para a vida da pessoa. Sim, isso também levanta aquele ponto sobre a humanização, né, do animal, onde a maioria, isso acontece muito, é muito comum de acontecer quando as pessoas colocam aquele animal em uma posição que não é dele, né, como se ele fosse um ser humano, ou tratando de uma forma tão cuidadosa que você começa a ver até um lado patológico mesmo, né? Quando a gente fala, realmente, quando a gente fala patologia, a gente já vai pensar no prejuízo que isso possa ter. Por exemplo, vamos pensar num caso absurdo onde a pessoa ela começa a levar um animal para um restaurante, né? E ali Sim. o animal já começa a gerar um certo transtorno ali naquele ambiente, né? Esse ambiente que não é preparado para isso. E assim, Rafael, eu vou entrar um pouco na parte filosófica da coisa agora, mas o ser humano é como se o ser humano estivesse sempre tentando, ainda mais na nossa cultura, tentando preencher um vazio, uma lacuna, uma falta. Sim. Às vezes esse animal é colocado ali como uma consequência daquele desejo, daquele ímpeto de que talvez houvesse uma pessoa. Substituindo, né, uma pessoa, acho que acontece muito em casos de perda, né, tipo, uma pessoa da família morreu, Sim. um companheiro, e aí Sim. ele pega um animal na tentativa de substituir a falta dessa pessoa. Isso, e inclusive a depressão, dentro do modelo cognitivo comportamental, a depressão, ela é originária de sentimento de perda, fracasso, principalmente, tá? Então, perda, fracasso, e a pessoa faz uma avaliação de si, do outro e do mundo de uma forma mais negativa, mais pejorativa. São esses sentimentos que provavelmente vão evocar, claro que isso é só em termos de, quando a gente fala de comportamento humano, é probabilidades, mas são esses sentimentos que vão evocar uma probabilidade maior de que haja um vício nessa relação com o animal, que torna essa dependência já no sentido disfuncional da coisa. Sim. Tá? Então são sentimentos ali, são crenças ali, são avaliações ali, são cognições ali que antecedem, às vezes, essa relação disfuncional com um animal. É uma história de vida por trás. Por exemplo, uma das hipóteses é o apego inseguro na infância, por exemplo. A pessoa, durante a infância, digamos que ela tenha tido muitos apegos onde ela não se sentia segura, onde ela tinha sentimentos de abandono. Aí quando encontra um animal que, bem, um cachorrinho, principalmente um cachorro, ou às vezes um gatinho também, que é extremamente dependente, extremamente próximo, que a pessoa se senta absolutamente segura, ela deposita tudo aquilo que faltava no passado na relação com o animal de estimação. Meio que se espelhando, talvez, no animal, é isso? Ou preenchendo esse vazio. Ou preenchendo esse vazio, aquilo que faltava lá atrás. Quando encontra um animalzinho, começa, não, esse bichinho aqui nunca vai me abandonar. Sim. Essas cognições nunca são muito conscientes, às vezes, elas estão muito mais escamoteadas ali. Então, às vezes até são conscientes também, mas muitas vezes estão escamoteadas essas cognições na pessoa, né? Só que ali, quando encontra um animalzinho, se sente absolutamente seguro numa relação como nenhuma outra com pessoa se sentiu, claro que até pela história de vida da pessoa, aquilo é um depósito muito grande. Aí já amplifica tudo. O apego já se torna muito forte. Sim. Sentimentos de culpa,
dificuldade de delegar aquele animalzinho que é tão significativo, que é tão importante para a pessoa. E quando a pessoa acaba perdendo esse animal que é tão precioso para ela, como é que isso afeta ela psicologicamente falando? Olha, é natural que haja um processo de luto aí por uma perda de um animal, sabe? Assim como um ente querido, a perda de um animal de estimação pode provocar, pode desencadear um processo de luto que é uma etapa de sofrimento da vida, tá? E isso vai variar, esse luto vai variar de pessoa para pessoa. É muito individual, né? É individual e subjetivo. Agora, claro que quando a gente está falando de dependência emocional, a gente está falando desse forte apego, a tendência é que esse luto seja bastante acentuado. Afinal, a pessoa depositou tantos sentimentos e tanta significância numa relação que quando essa relação ela se deixa de existir do ponto de vista presente, isso causa bastante dor. E às vezes pode ser necessário também um suporte adicional para a pessoa estar elaborando esse luto, sabe? Tá passando por esse processo. Em termos de acompanhamento, né? Talvez. Sim, acompanhamento. É importante que haja também o social, que as pessoas elas realmente entendam, sem o preconceito também, sem julgar a pessoa que pode sofrer de dependência emocional com o animal, sem tentar invalidar aquele processo também. Talvez essa pergunta não seja muito da sua área, né? Já que a gente vai um pouco para o lado do animal. Mas o que você tem a falar sobre o animal em si? Você acha que essa carga emocional, ele consegue sentir esse peso, né, do apego? O animal, ele também tem uma certa dependência do seu dono, do seu criador. Então essa dependência ela pode ser bilateral, tanto do animal com o ser humano? Pode. É claro que a gente não vai falar em cognições quando a gente fala em animais, mas pode ser uma dependência também do animal, né? Só que como a gente estava falando antes, a gente tem que diferenciar a dependência emocional do ponto de vista clínico ali, né? Eu não vou falar patologizado, a gente não costuma falar muito nessa palavra, mas pode haver uma dependência até de estilo de vida do animal e tudo mais. Há casos e filmes na literatura até que, na verdade, a notícia sobre isso, aquele avião na Coreia que caiu, né, recentemente, fez com que o animal que perdeu toda a família, um cachorrinho, ficasse buscando na rua, uma situação Sim. que dá bastante dó do animalzinho, né? Ficou buscando ali. Ali tem um apego do animal, né? Eu não vou dizer um apego patológico, né, do animal, porque a gente precisaria pensar quais consequências desse apego para o animal. Geralmente, para o animal, normalmente esse apego que ele tem pelos donos é benéfico, normalmente. No estilo de vida que a gente tem, no estilo de vida que os animais têm, é mais benéfico, não gera prejuízos sociais. O animal, um cachorrinho apegado, um gatinho apegado, ele é visto como fofinho, como bonitinho, como dócil, sabe? Não tem um prejuízo muito tão impactante quanto no ser humano, né? Que precisa de uma vida social, uma coisa... Precisa estar em outros ambientes com muita frequência. Mesmo que esse apego seja forte, ele não traz prejuízos em tese, assim. Claro que em caso específico ou outro pode ocorrer, quando gera, tipo, já dentro de casa alguma coisa muito específica, o animal não sai da cola do ser humano, a gente pode pensar em pequenos ajustes sobre isso, né? E um sofrimento ali, talvez, não sei se pode se falar em termos psicológicos, né? Um sofrimento psicológico do animal com a falta, né, do dono ali quando vai trabalhar. Sim, isso aí ocorre também, né? Agora, com frequência, a pessoa com dependência emocional do animal, ela pensa, talvez ela esteja cognitivamente muito atrelada a isso. Como é que meu animalzinho está? Essa pergunta. Como é que o meu animalzinho está agora sem mim? Sim. Né? Como se quisesse evitar, né, qualquer tipo de sofrimento ao animal. Né? Olha, meu animal está sofrendo porque eu estou fora. Então isso é uma coisa... Eu tenho que abandonar tudo que eu estou fazendo aqui e voltar para casa. Um cuidado excessivo. Né? Cuidado excessivo, um zelar excessivo. Então, quando essa quantidade, quando essa intensidade
se torna muito forte desse cuidar, desse zelar, que a priori não são coisas ruins, mas quando essa medida está em excesso, pode começar a gerar realmente esses prejuízos. Mas pode ser uma dependência bilateral, sim. Se é disfuncional do animal, pode até ser. Pode até ser, em casos às vezes, de excesso ali de presença, às vezes, do animal, né? Pode ocorrer também. Seu gato merece mais do que o básico. Na Lorde Gato, cada produto é escolhido com nobreza, estilo e carinho. Descubra o que é cuidar com classe. Lorde Gato, cuidando com nobreza. Você acredita que existem fatores culturais aqui, por exemplo, no Brasil, que contribuem para que essa dependência humano-animal aconteça com os pets? Os fatores culturais, eles com essa globalização e tudo mais, eles estão aumentando, né? A relação com o animal já, como a gente está falando antes, já está um pouco mais humanizada. Isso tá numa crescente, só que, pelo menos na minha visão, acredito que o Brasil ainda é um dos países onde não se há tantos fatores propiciantes para isso, né? Tipo, de modo bem geral, se a gente for ver caso a caso específico, vai ter uma quantidade significativa, só que na cultura geral ainda não é tão intenso, por exemplo, porque vamos operacionalizar um pouco mais. A gente ir para o outro lado do mundo, o Japão, por exemplo, onde é um país que já as pessoas já tendem mais à introversão, já há um contexto de inibição social e isolamento muitas vezes. Já há um fator que ele tende a propiciar um pouco mais a instalação da dependência emocional dos animais. O Brasil ainda é um país muito comunicativo, ainda é um país onde as pessoas interagem bastante, ainda é um país onde há, até às vezes em forma de preconceito, estereótipo, essa rejeição de parte das pessoas sobre essa humanização dos animais, sobre essa função, às vezes, que se coloca os animais. Uhum. Né? Eu acredito que o Brasil, assim, embora numa crescente, ainda, se a gente for ver comparativamente, ainda é um pouco menos provável, digamos assim. Você acha que pessoas que têm uma dificuldade de se conectar mais com outras pessoas, elas tendem a transferir essa falta, né, ou essa necessidade para um pet, um animalzinho de estimação? Tem, em termos de probabilidade, tem um pouco mais de chance, né? Todo comportamento, né, que ele acontece, inclusive os comportamentos de dependência emocional com animais de estimação, eles são multicausais e multifatoriais. Essa questão da inibição social, ou então do apego inseguro, ou então traumas em relações, ou então outros tipos de perdas, ou ansiedade, ou necessidade de cuidar, ou uma série de outras coisas, são fatores que todos eles, numa dependência emocional, tendem a aparecer várias, não só uma coisa, tá? É claro que a inibição social pode fazer com que a pessoa estabeleça uma dependência emocional com a animal de estimação, sim. Uhum. Justamente por, às vezes, a relação ter menos desafios, Sim. ser menos complexa, ser menos, às vezes, aversiva também, não vamos mentir. Então não tem, digamos assim, o animal não tem tantas opiniões, né, a dar sobre o seu dono e não tem, digamos, objeções quanto a coisas práticas, né, que, por exemplo, numa relação humana é muito comum, né, a pessoa não aceita um ponto de vista ou dá o próprio ponto de vista e ele é totalmente oposto, né? Então o animal ele não tem essa capacidade e como você falou, acaba se tornando uma relação mais amena, né, mais fácil de lidar. Uhum, isso. E a gente pode pensar até de animal para animal, né? Cada animal, a depender do seu comportamento típico, o dono pode preferir um animal ou outro, por exemplo, gato ou cachorro, dada como é a qualidade dessa relação.
E né? tu acha que tem a ver com a personalidade da pessoa também? Um pouco personalidade, um pouco história de vida e um pouco também anseios e desejos expectativas que você foram construídas ao você ter um animal de estimação, para você Sim. ter um animal de estimação. Tem ideais ali, por exemplo, donos de gato, eu gosto de bichos independentes, gosto de bichos que às vezes estão ali comigo. Donos de cachorro, por exemplo, podem preferir animais que sejam mais próximos, mais dóceis, mais intensos, digamos assim, expressamente apegados, assim, muito Afetuosos, né? afetuosos, né? Aí a gente já pode afunilar muita coisa para raças de cachorro, isso vai variar muita coisa, né? Tudo isso está junto, personalidade, anseios, ideais sobre qual animal de estimação a pessoa deseja ter, né? E sempre lembrando que o que vai caracterizar a dependência emocional é a intensidade, é a força da coisa e a disfunção da coisa. Não é a dependência, não é o afeto em si, mas é a quantidade dela. Não é o apego em si, é a intensidade que socorre, é a força que socorre. Certo, uma pessoa identificou ali alguns sinais, né, que pode estar sendo dependente emocional do seu pet, né? O que ela pode fazer a respeito? Olha, há várias estratégias que a pessoa pode procurar. Primeiro, claro, a informação. Formação, literatura, às vezes, na área ajuda, né? Quando eu falo em primeiro, não é exatamente uma ordem, isso vai variar, mas não é uma numeração também. Mas ela pode procurar busca por um profissional também para conversar sobre isso. Afinal, se a dose de sofrimento dela estiver bastante elevada, ela pode procurar realmente um profissional para ela tratar sobre esse tema, para esclarecer, até para a gente diagnosticar, quanto às vezes, em alguns casos também, desmistificar um possível diagnóstico de dependência emocional, né? Então, a gente clarificar, procurar para clarificar, se informar. Também há a possibilidade da pessoa procurar grupos de apoio de pessoas que suspeitam ou que tenham sido diagnosticados com o mesmo problema. Isso é bastante importante. Dentro da terapia de aceitação de compromisso, que é uma terapia de terceira geração comportamental, a gente entende que a dependência emocional, assim como nenhum outro comportamento humano, ele dá para a gente subtrair, não dá para a gente remover, tá? O tratamento ele não parte dessa premissa. O cérebro humano, ele não existe algo como desaprendizagem. Então a pessoa nunca desaprende. Interessante. A pessoa nunca desaprende algo, né? E uma coisa que já foi instalada, já foi consolidada. O que a gente trabalha é a variação, é a variabilidade. Por exemplo, a pessoa, ela digamos que ela se instala uma dependência emocional com os animais e ela destina muito do cuidado, da importância das cognições dela ali. E o foco dela tá só ali. O que a gente faz, às vezes, numa psicoterapia, por exemplo, é fazer com que a pessoa ela comece a se comportar de formas diferentes e outras formas diferentes de destinar os afetos dela, as importâncias, as significações dela. E uma dessas coisas é estimular a pessoa a também desenvolver novas atividades sociais, novos grupos sociais. A pessoa ela pode buscar, por exemplo, um grupo de apoio, né? Um grupo de apoio que fala sobre a dependência emocional de animais de estimação, né? Ela pode buscar ajuda psicoterápica, para que dentro dessa ajuda psicoterápica ela possa estar num espaço, numa relação terapêutica que ajude ela a desenvolver habilidades sociais, né? E essas habilidades sociais pode então fazer com que a pessoa consiga ter uma certa recurso para sair às vezes da exclusividade que se tem na relação com o animal. Então daí talvez ela não precise depositar
tudo, muita coisa, cognições, expectativas numa relação com o animal e possa também desenvolver novas relações. Ela possa destinar toda a questão emocional dela, às vezes, e também em outras relações sociais. É muito importante também buscar informação com especialistas para a questão também de cuidar dos animais e cuidados assertivos com os animais, né? Cuidados adequados e na medida correta. Né? Perfeito. Entender que também o animal, assim como o ser humano, alguma dose de sofrimento faz parte da vida, tanto nossa, humanos, quanto dos animais também. A falta, às vezes, do ser humano que sai de casa para uma viagem, para uma confraternização social, ela é também até importante para o animal. Ela é importante, às vezes, para que o vínculo, às vezes, até se fortaleça e não enfraqueça. Eu vou agradecer o Vitor pela entrevista. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço aí pelo convite, Rafael. Vou agradecer o Vitor pela presença. Eu que agradeço. Agradeço você também por ter ficado até o final do vídeo. Vou deixar as redes sociais do Vitor aqui embaixo. E se você quiser deixar uma última mensagem aí para quem está nos assistindo, fica à vontade. Então pessoal, tudo tem sua medida para acontecer, inclusive o apego que se tem com seus animais, né? Então não é exatamente ruim você ter um apego com seu animalzinho. A questão é a gente pensar se esse apego está no nível tão desmedido, tão intenso, que possa estar gerando às vezes prejuízo social, prejuízo às vezes financeiro, ou às vezes em casos sociais, em casos mais graves, prejuízo em termos sanitários, de comunidade, de vizinhança, né? Então, esse apego, às vezes ele é importante, às vezes ele é funcional, às vezes ele é positivo, mas quando ele vai numa medida mais intensa, ele também pode gerar variados e dezenas de prejuízos. Então, às vezes, buscar ajuda especializada, buscar ajuda em termos de informação, de grupo, pode ajudá-lo a reconfigurar e às vezes ajustar e às vezes até adaptar melhor a relação que você tem com seu bichinho de estimação precioso, ok? Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.